Olá gente, aqui é novamente Vadinho Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar a respeito das atualidades que vêm acontecendo no Brasil. Sobre agora o pacote anticrime do Moro, eu tenho que falar o seguinte. A princípio, o pacote anticrime do Moro é bom para o combate da corrupção e da violência. A princípio, tá? Na prática ele parece que vai funcionar. O problema está no fato do Estado estar querendo fiscalizar, legislar e também condenar a si próprio, ou seja, ele tem um monopólio da justiça e isso quer dizer que ele é quem decide se ele mesmo vai se considerar culpado, se ele mesmo vai levar uma pena, e ele ainda não só isso, mas ele pode criar o quê? Uma lei que diz que ele é culpado ou que ele não é culpado. Ou seja, ele diz para você se uma coisa que ele faz é crime ou se não é. E ele próprio é que vai julgar isso e ainda vai executar a pena contra si próprio, com base nas próprias regras que ele criou. Em primeiro lugar, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, determina que, em um dos 14 artigos que serão mudados, o condenado de segunda instância deverá obrigatoriamente ser preso, especialmente em alguns casos graves, como, por exemplo, corrupção, formação de quadrilha e homicídio. Além disso, aqueles que estão relacionados às lideranças de organizações criminosas deverão estar em segurança máxima, em regime de segurança máxima e ainda por um tempo maior do que aquele que se tinha antes. Fora isso, uma alteração na lei referente à legítima defesa. Essa alteração facilita que pessoas possam revidar em caso de agressão, especialmente os agentes de segurança, os quais podem agredir um criminoso em flagrante delito sem que haja algum tipo de prisão a ele em flagrante, ao agente de segurança. Eu vejo que todas as medidas que eles tomaram realmente foram boas em relação ao cumprimento da pena dos criminosos nesse pacote anticrime do Moro. E com isso espero que haja seguida, com a aprovação dele no Congresso, uma onda de políticos e chefes de quadrilha sendo presos, que demonstrará para nós ainda mais como o Estado é corrupto e ineficiente. Pelo menos eu acho que isso vai sim ajudar nas investigações e também na punição. Porém, ainda resta saber se o Congresso, formado por grande parte daqueles progressistas, esquerdistas, aqueles políticos corruptos, vão realmente aprovar aquele pacote anticrime. Além disso, não podemos deixar de falar da tragédia de Brumadinho. Esse pessoal, essa coisa que todo mundo... A princípio, a Vale, que é uma empresa em parte privatizada, deve sim arcar com os prejuízos que ela causou. Pois, sempre que há uma pessoa que fere, que agride a propriedade privada do outro, ela deve sim obrigatoriamente pagar e arcar com os danos que ela causou. E, inclusive, também em alguns casos, ser punida por isso. Ou seja, imagina que você rouba uma cabra. Ao momento que você rouba uma cabra de alguém, esse alguém não só deixou de pagar uma cabra e você tem que devolver ela, mas você tem que devolver ela no mesmo estado e ainda você vai ter que arcar com aquilo que esse cara, por exemplo, deixou de ganhar com aquela cabra, que é de repente lã. Ou seja, você ainda vai ter que pagar pela cabra, você ainda vai ter que pagar por aquela cabra, também vai ter que pagar por aquela lã e também por todo o tempo que você precisou ter até resolver esse problema. Ou seja, o tempo que você gastou dessa pessoa para resolver esse problema. E a mesma coisa se vale para a Vale. A Vale não só destruiu a vida de algumas pessoas, não só destruiu propriedades, mas fez com que aquelas pessoas pudessem de repente deixar de produzir alguma coisa para elas, para a família delas. E não só isso, não só ela destruiu uma vida, pois ela destruiu uma vida e de todos os outros familiares que estavam relacionados a essa vítima. Porém, nós temos que entender o seguinte: uma vida, ela não tem valor, é uma coisa infinita. Ao momento que você tira um objeto de uma pessoa, esse objeto pode ser restituído de alguma forma, mas a vida ela não pode ser. Então como é que você vai, por exemplo, restituir a vida dessas dezenas ou até centenas de pessoas que foram mortas com a tragédia de Brumadinho? Não sei, é impossível. Logo, o que acontece? Cara, a empresa tem que se ferrar. Tem que se ferrar, por quê? Porque ela vai ter que pagar tudo aquilo ali, só que é um valor inestimável. Logo, aqueles 250 milhões
que o IBAMA, aquelas organizações estatais disseram que ela deve pagar, é muito pouco, tá? Fora a questão do dano ambiental que aquilo causou, que também é enorme. Como é que você vai tentar calcular aquilo ali? Nem é possível calcular os danos ainda, né? Quanto muito menos ainda estimar o valor que aquilo ali deve ser restituído. Tá bom. Vamos lá. O prejuízo que a Vale causou, ela é enorme. Em primeiro lugar, que ela acabou com a vida de várias pessoas e tentar restituir a vida de uma pessoa é impossível. Logo, ela fará isso para o quê? Um parente próximo. Porém, em vez disso, ela acabou o quê? Pagando para o IBAMA. Ou seja, em vez de ela pagar para um parente próximo dessa pessoa que foi vítima da tragédia de Brumadinho, ela pagou, por exemplo, para o IBAMA e para outros órgãos governamentais. Ou seja, ela em parte indeniza um dos responsáveis pelo problema, que é o próprio Estado, que teve ali um problema de fiscalização, acabou tendo corrupção. Você sabe aquele caso da Dilma, que ela acabou assinando as questões referentes ao Brumadinho. Você tem toda essa questão envolvida nesse meio e esse pessoal é que vai ser indenizado. Ou seja, o Estado vai ser indenizado e não a pessoa diretamente. E esse é um dos problemas. Mas, resumindo, a Vale agrediu a propriedade privada ali, então ela tem que se fuder e acabou. Tem que se fuder e acabou. Anarcocapitalismo é assim. Se você fere a propriedade privada do outro, você tem que se fuder e acabou. Não tem, ai não, ai primeira instância, ai segunda instância, ai STF, ai meus direitos. Não, você fudeu o outro, você também tem que se fuder, você tem que restituir, você tem que ser punido. Acabou. Ai, gente, como se não bastasse essa tragédia de Brumadinho, essa tragédia lá de Mariana, que você vê que tudo de ruim acontece nesse estado de Minas, ainda tem que comentar fraude dentro do Senado Federal. E eu vou, da mesma forma que o Rafael Haid do Ideias Radicais, agradecer ao Senado Federal por mostrar a merda que é o Estado. Tá? O que aconteceu foi que haviam 81 senadores para votar em quem seria o novo presidente da Câmara. Então havia uma polarização entre Renanciou Cagalheiros, tá? E Davi Alcolumbre. Deveriam ser distribuídas 81 cartilhas para os senadores, para que cada um tivesse direito a apenas um voto em regime fechado, em voto secreto, como determinado pelo ministro Dias Toffoli. Ou seja, nós não poderíamos saber o que aquele pessoal que teoricamente deveria estar representando a gente votou. Porém, verificou-se que apenas 82 cartilhas é que haviam lá. Ou seja, havia 82 cartilhas, 82 votos no meio da votação, o que quer dizer que haveria para alguém o direito a mais um voto na Câmara, dessa forma obtendo vantagem sobre algum outro grupo. Em seguida começou-se os debates entre o que se faria em relação a essa literal fraude, e decidiu-se que a votação seria anulada e que haveriam novas votações. Assim, todos os votos foram triturados. Eles pegaram lá aquela maquininha trituradora, começaram a lançar ali, demorou uma porrada de tempo, uma meia hora para triturar aquela merda toda, tá? Lembrando que isso não aconteceu por acaso, já que quem conta a quantidade de cartilhas é o presidente da Câmara e o secretário dele. Então, só para você ter uma ideia, esse pessoal não consegue nem organizar uma votação de papel corretamente. Ou seja, aquele pessoal do Senado Federal que deveria estar representando a gente, que vai comandar a nossa vida e que vai decidir para onde vai nosso dinheiro, aquele pessoal não consegue nem fazer uma votação direito. Eles não conseguem nem fazer uma votação de direito sem uma fraude. Uma coisa que até o CEAzinho do ensino fundamental 1 consegue fazer. Eu pergunto você, cara, você, pensa em quando você era uma criança de repente 7 anos de idade. Você estava no CEAzinho, no primeiro aninho do ensino fundamental. Você conseguiria fazer uma votação assim? Você tem 5 opções, tá? Para presidente da Câmara. E aí tem um papelzinho, você distribui para cada aluno, eles vão marcar o xizinho e vão devolver para você, você vai contar o voto e vai falar quem ganhou. Você consegue fazer os seus 7 anos? Consegue. Agora esse pessoal da Câmara do Senado Federal não consegue. Não somente isso,
houve uma senadora do PDT chamada Cátia Abreu que roubou a pasta da presidência do Senado com o objetivo de acabar com as eleições. Porém, pelo visto, na minha opinião, ela não sofrerá graves consequências por causa disso. Ou seja, a mulher chega lá, rouba a pasta presidencial e ela não vai ser punida por isso, provavelmente. E aí falaram, não, é que vai ter uma investigação aqui com a Polícia Federal para ver o que aconteceu, quem é que fez isso. Eu também acho que não vai dar em nada. Tá? Não somente isso, o ministro do STF, Dias Toffoli, que determinou o voto secreto para as eleições, mas que no final a maioria acabou por abrir os votos na hora de colocar na urna, sofreu graves críticas em todas as redes sociais com uma hashtag Fora Toffoli. Inclusive eu também participei disso e recomendo que você também participe disso por meio do WhatsApp, Facebook, Twitter. No Facebook então esse negócio está estourando. Após essa tag viralizar por todo o Facebook e o Twitter, o Senado abriu um inquérito para dar o impeachment no ministro Dias Toffoli, o qual foi selecionado por eles próprios, ou seja, o próprio Senado, gente, é que vai dizer se o ministro vai ser ministro ou não. O presidente indica, o Senado tem que aprovar e aí depois ele se torna ministro da STF. Então o mesmo pessoal que aprovou é que vai ter que ver se vão tirar ele, isso mesmo, tá? Lembrando que todos ali devem favores uma ao outra, a maioria, né? Todos devem favor de Dias Toffoli deve favor a todos eles, então a gente já tem um problema, né? Então, só para você ter ideia, o que acontece? Como é que é o processo? O presidente da República indica alguém para ser ministro do STF. Ele tem que ser um brasileiro nato, com pelo menos aí 35 anos de idade, no máximo 75. Ele tem que ser também, teoricamente, com moral ilibada. E ele lança para o Senado. E lançando para o Senado Federal, eles vão decidir se ele conseguir 1/3 de assinaturas para ser ministro do STF, se eu não me engano, ele entra como ministro do STF e aí acabou. E para tirar ele, o Senado tem que enviar para o presidente do Senado um inquérito pedindo o impeachment do ministro do STF. Depois, o presidente do Senado manda aquilo ali e caso o Senado decidir que sim, ele tomará impeachment, isso vai ser mandado para quem decidir, para os próprios ministros do STF. Ou seja, os próprios ministros do STF vão julgar se o Dias Toffoli vai continuar ou não a ser ministro. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, o ministro Luiz Fux, o senhor Lewandowski, né? A senhora Rosa Weber, esse pessoal aí é que vai julgar se o Dias Toffoli vai ou não continuar como ministro do STF. E aí, o que você acha? Qual você acha que vai ser o voto do Gilmar Mendes? Qual você acha que vai ser o voto do Lewandowski? Qual você acha que vai ser o voto do Fux, do Barroso? Então, qual você acha que vai ser a decisão? Né? Bota aqui no comentário, né? Então, o que você achou disso? Bom, isso são duas coisas ou três que eu queria falar que eram recentes. Então, se você gostou do canal, se inscreva-se, compartilhe, comente aqui aquilo que você achou e dê like caso você gostou, dá dislike caso você não gostou. E lembrando que o pessoal o Dias Toffoli mandou que a votação na presidência do Senado fosse por meio do voto secreto, mas com a pressão popular, com a fraude no Senado Federal, por isso que a votação foi anulada. O que acontece? O povo começou a pedir, pô, voto aberto, voto aberto, voto aberto. E aí todos os senadores se sentiram pressionados e aí acabaram tendo que abrir os votos ali para mostrar para o povo, para não parecer mal. E aí o Renan Calheiros, antes da votação terminar, ali já meio que no início falou, gente, essa palhaçada, isso aqui não sei o que, eu renuncio. Por isso ele não é mais Renan, tá? Ele renunciou, ele renunciou, então é renunciou. Calheiros, não, Cagalheiros, que nem o Nando Moura disse, Dudu Moura. Então o renunciou Cagalheiros renunciou, tá? Por quê? Porque ele sabia que ele ia se fuder com o voto aberto, logicamente o voto secreto, voto fechado foi
uma decisão lá do STF e por isso mesmo que ele achava que poderia ganhar. No momento que abriu o voto, todo mundo sabia que não ia votar no Renan Calheiros porque sabia que iria se dar mal. E o Renan Calheiros é aquele cara top 1 na lista de pessoas que estão sendo acusadas de corrupção e outras questões relacionadas a acusações, difamação, de organização criminosa e coisas desse tipo. Ou seja, ele é o cara mais processado dentre todos, praticamente, tá? Então, se você gostou, se inscreva no canal e não esquece de assistir toda a minha série das As 6 Lições de Ludwig von Mises, que está muito bom. E continue assistindo no meu canal, que eu ainda vou postar mais vídeos. Não esqueça de compartilhar com todo mundo, se inscreve, comente, dê like e tchau, tchau.